Bom dia na paz do Senhor. Hoje nós estaremos lendo Isaías, capítulo 40 e seu versículo 30 e 31, que nos diz assim: Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Glórias a Deus. Nessa manhã de segunda-feira, eu quero agradecer a Deus pela vida, quero agradecer pela salvação e quero agradecer a cada oportunidade que Deus tem me dado de estar com pessoas de suas diferentes idades, no trabalho, na escola no que eu estou trabalhando com tantos jovens, né? E ter a oportunidade nessas 2 últimas semanas de ter convivido com 3 pessoas idosas muito próximas, mas muito próximas. Como é de conhecimento da maioria das pessoas da nossa congregação, o meu pai, que é transplantado renal, é diabético e devido ao transplante e aos imunossupressores que ele toma, ele desenvolveu um câncer de pele e invariavelmente de 6 em 6 meses ele tem tirado alguns tumores. 2 semanas atrás, uma sexta-feira, meu pai tirou alguns tumores no braço e na segunda-feira ele foi internado no Hospital Cajuru e embora tenham tentado dar vários medicamentos para ele, ele acabou tendo que amputar o dedão do pé direito. E foi um processo bem difícil. E eu estive lendo e refletindo sobre esses 2 versículos, que nos falam que até mesmo os jovens, né, da nossa congregação, os jovens da nossa família, os jovens com quem eu trabalho diariamente ali no colégio, eles se cansam. E não é diferente, então, das pessoas que estão na terceira idade, que estão na melhor idade. Se até os jovens se cansam, eles tropeçam e caem, imagine as pessoas que estão na terceira idade. Eu, sinceramente, confesso que eu fico olhando para a terceira idade e daqui 7 anos eu vou estar incluída, né? Vou ser do grupo da terceira idade. Mas eu creio, né, que mesmo com as minhas dificuldades pessoais, com os meus defeitos, que Deus vai permitir que eu realize uma grande obra ainda na terceira idade na sua casa, que eu vou poder falar do amor de Cristo, que eu vou poder divulgar o seu evangelho, que eu vou poder trazer através da sua palavra paz, vou poder trazer conforto e através do seu doce Espírito Santo conduzir pessoas ao encontro do Senhor. E observando o meu pai e mais aqueles outros 2 idosos que estavam ali no quarto, eu percebo que esses 2 versículos que eu escolhi na manhã desse dia para estar refletindo com a igreja, fala sobre os 3 estágios do crescimento do ser humano. E que ele ensina que quando nós esperamos no Senhor e nós confiamos no Senhor, ele renova as nossas forças e nos permite voar tão alto como as águias. Quando ele diz correm e não perdem as forças, está nos indicando que na vida adulta, dos 25 até os 60 anos de uma pessoa, Deus está conosco, nos amparando, nos dando força. E quando nós alcançamos os anos dourados da melhor idade, da terceira idade, caminhando para o envelhecimento, nós temos a seguinte promessa: andam e não se cansam. E por que nós andamos e não se cansamos? Porque nós confiamos no Senhor. E nós sabemos que para aqueles que aprenderam a esperar, a confiar no Senhor, é mais fácil aceitar a terceira idade, a melhor idade, o processo do envelhecimento, a chegada das limitações, a chegada de algumas dores. E nós sabemos e nós praticamos isso, né? Quando nós
temos o coração voltado ao Senhor, quando nós confiamos na Sua palavra, nós aproveitamos as oportunidades que nos chegam para refletir sobre a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos, né, que o tempo passa para todos nós, mas nós vemos que algumas pessoas ainda continuam extraindo o máximo da vida, apesar do tempo continuar avançando. E a grande pergunta na manhã desse dia: qual será o segredo para que essas pessoas continuem seguindo em frente, não se cansando, se o desgaste físico chega, o desgaste mental, o desgaste emocional, eles são inevitáveis, até mesmo espiritualmente. Algumas pessoas se desgastam, mas mesmo assim, algumas pessoas conseguem ultrapassar tudo isso e seguem. Qual é o segredo? E a grande resposta é Jesus Cristo, a vida de Cristo em nós. Mesmo quando o nosso corpo não responde, quando nós não conseguimos fazer tudo aquilo que fazíamos antes, mesmo quando o nosso corpo começa a mudar, quando chegam as limitações que são próprias da idade, próprias do processo de envelhecimento, a vida interior nossa, ela pode continuar rica, plena e abundante. E como nós devemos seguir para alcançar essa grande bênção? Nós devemos, como nós lemos no versículos, confiar no Senhor, confiar que Ele renova as nossas forças como águias e nós podemos seguir em frente. Quando nós buscamos o Senhor com todas as nossas forças, Deus nos renova, porque a sua fidelidade é para todo sempre. E Ele dá razão para que todos aqueles que esperam nele, que os buscam de todo o coração, sintam suas forças renovadas, até um dia em que nós vamos ser promovidos ao lar celestial. Mas, contudo, porém, entretanto, eu gostaria de mencionar, algo que eu tenho presenciado nesse processo de acompanhar o meu pai idoso nos seus tratamentos e estar internado com outros idosos. Uma palavra que nos foi trazida pelo pastor Onofre num dos nossos cultos da Rede Maturidade, que é destinado às pessoas da melhor idade. Há uma grande diferença entre você se tornar idoso e de você se tornar velho. Idoso todos nós vamos se tornar. Agora, velho é uma opção que nós vamos ter que fazer. Eu tenho percebido que o meu pai tem se tornado um idoso e velho. E a velhice, ela é desgastante, ela é chata, ela incomoda. Por quê? Porque as pessoas velhas, elas não respeitam, o cuidado, a proteção, o tempo que os filhos se dedicam a eles, e eles também não querem aceitar as limitações do corpo. Então, o grande alerta para amanhã desse dia é que sejamos o melhor de nós, no centro da vontade de Deus, até nós alcançarmos a melhor idade. E que não nos tornemos velhos, que nós não nos tornemos rabugentos, reclamões, mas que nós possamos, mesmo na velhice, produzir frutos como a palavra do Senhor nos fala. Vamos orar comigo. Deus, Pai Santo, Senhor eterno e bendito, graças te damos, Senhor, pela vida, graças te damos, Pai, por todas as fases que tu nos permite viver, a fase da infância, a fase da adolescência, a fase da juventude, a fase da adulta e principalmente, Senhor, a fase, Senhor, da terceira idade, a fase do envelhecimento, a fase, Senhor, que o nosso corpo tem limitações, tem dores, mas, Pai, que Tu está presente em todas essas fases, que Tu és a nossa força, Tu és o nosso renovo, Tu és o que nos guarda e que nos encaminha cada uma dessas fases
para que possamos, Senhor, fazer o melhor para o teu reino, que possamos, Senhor, fazer o melhor para a tua casa, que possamos, Senhor, fazer o melhor por aquelas pessoas que são do nosso núcleo familiar, aquelas pessoas que nos cercam. Também, Senhor, para a descendência que estamos deixando nesse mundo, enquanto partimos, Senhor, para Canaã celestial. Pai amado, Pai bendito, guarda-nos, Senhor, protege-nos, Senhor. Usa da tua graça e da tua misericórdia em nossas vidas, em todos os estágios de nossas vidas, e que possamos, lá na eternidade, cantar o hino da vitória, certos que andamos por todas essas fases, cumprindo a tua vontade em nossas vidas. Graças te dou, Jesus. Amém.